Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Agora a gente conversa com a Andréia Ferreira, que é gerente de planejamento e controle da Sabesp. Ela fala sobre a estação de esgoto de Caieiras, que contribui para despoluir o rio Tietê. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Andréia, como foi o processo aí de implantação da ET, Laranjeiras? Bom, a implantação de uma estação de tratamento é um processo bastante complexo, né? Porque a gente é complexo, exige uma série de partes aí que tem que trabalhar nesse processo e tem um longo caminho. Tudo começa lá atrás, quando a gente contrata um estudo de concepção, que envolve fazer o estudo de toda aquela região, a área que vai ser atendida por aquela estação, fazer um estudo demográfico, projeções de crescimento populacional, para poder definir qual é a capacidade que essa estação tem que ter, né? A partir desse estudo de concepção, a gente começa a fazer o detalhamento do projeto básico, o projeto executivo, para definir que processo de tratamento é o adequado para aquela região, dadas as características do corpo hídrico e que vai receber o efluente daquela estação. Nesta fase do projeto, na fase do detalhamento executivo, é que a gente elabora os relatórios ambientais para poder obter as licenças prévias, licenças de instalação junto à CETESB e adquirir a área necessária para locar a estação de tratamento e também das estações elevatórias, porque aqui a gente inaugurou não só a ET Laranjeiras, mas todo o sistema que é composto por coletores que vão trazer o esgoto das redes de coleta lá de cada residência para fazer esse esgoto chegar na estação de tratamento. Então, foi um longo processo. Depois de tudo isso, o processo de licitação e, finalmente, a construção da estação. Nessa fase, além da gente ter o contingente ali para a construção propriamente dita, diversos cuidados foram tomados junto à população para minimizar o impacto causado pela obra, a comunicação, informar a população é muito importante nessa fase, porque a gente sabe que obra sempre incomoda, né? Mas deixar a população informada que essa obra ela está incomodando temporariamente, mas vai trazer um benefício perpétuo é muito importante. Andréia, qual vai ser a capacidade de tratamento dessa estação, Laranjeiras? A capacidade hoje construída é de tratar 80 litros de esgoto por segundo e ela tem um espaço para uma ampliação futura de até 160, de dobrar a capacidade a depender do ritmo do crescimento populacional que a gente vai enxergar até o final da década. Essa capacidade é suficiente aqui para os próximos anos. Andréia, como que a população pode contribuir para que o atendimento dessa estação de tratamento seja ainda mais efetivo? Qual é a parte que cabe à população aí nesse processo para que a gente consiga ter um tratamento efetivo do esgoto lá ao longo do tempo? Bom, o que é importante aqui é que a população se certifique que o seu imóvel, né, que cada imóvel esteja efetivamente conectado à rede de esgoto da Sabesp. Isso é importante. Parece uma coisa muito óbvia, mas na prática, às vezes a gente encontra muitos imóveis que não estão conectados, por diversas razões. Tem imóveis que não estão conectados até por desconhecimento do proprietário. O proprietário comprou aquele imóvel, não sabia que não estava conectado, não se certificou,
e quando vai ver, está conectado à galeria de águas pluviais. Então, é importante essa verificação e é importante que todos os imóveis estejam conectados. Só assim a gente vai ter que colocar a estação em plena capacidade e a gente vai fazer com que o esgoto não vá mais para o rio. O esgoto efetivamente seja ligado à estação de tratamento. Agora, é importante também o que ela pode contribuir, todo esse processo aí, para a limpeza do Rio Tietê, que é um tema aí que já é trabalhado pela Sabesp, acho que desde a década de 90, né? E eu quero aproveitar para saber aí as evoluções que nós temos tido nos últimos anos. É ótima pergunta. Muita gente às vezes nos pergunta, mas Caieiras está tão lá em cima, no extremo norte da região metropolitana, o que ela tem a ver com o Rio Tietê, né? Tão distante do Rio Tietê, como é que a gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o que a gente precisa entender, né? Quando a gente olha para o rio é um organismo vivo. E ele não é, o que chega nele não é só aquele corpo que veio que a gente está enxergando. Tem toda uma área de drenagem, de contribuição, que a gente chama de bacia hidrográfica, que representa tudo o que chega nele. Então, pegando o Rio Tietê, ele nasce aqui em Salesópolis, pertinho aqui na região metropolitana, e ele atravessa a região metropolitana e segue para o interior por mais de 1.100 quilômetros. Se a gente olhar o rio lá em Salesópolis, aquele veio da água que começa e vai chegar lá na sua foz, aquele rio enorme que tem até navegação, né? Como é que isso acontece? Na medida em que ele caminha, ele vai recebendo uma infinidade de córregos menores, afluentes, e assim o rio vai ganhando corpo. Caieiras, ela está situada na bacia hidrográfica do rio Juqueri. E o rio Juqueri é um importante afluente do Tietê. Ele vai encontrar com o Tietê quase saindo aqui da região metropolitana de São Paulo em direção ao Médio. Então, as melhorias que a gente fizer das condições ali na região do rio Juqueri vai contribuir para a melhoria do rio Tietê também. Então, toda a região metropolitana, né, cada veio d'água que a gente trabalhar, ele vai contribuir para a melhoria do Tietê. Bom, e aí você me perguntou, e como é que está o avanço do projeto? Realmente o projeto já tem aí quase 30 anos, né? Começamos em 1992, muita coisa já foi feita, é um projeto que às vezes as pessoas não enxergam, porque a maioria das nossas obras são subterrâneas, então a gente está construindo uma teia enorme de tubulações por baixo do subsolo, né, no subsolo, para levar o esgoto para as estações de tratamento. Esse ano foi um ano bastante importante para o projeto, né? Agora em setembro a gente inaugurou a ET Laranjeiras e em fevereiro a gente inaugurou também um sistema de interceptação da região central, né, que foram mais de 15 quilômetros de tubulações, passando por baixo, desde o Vale do Anhangabaú, Marginal, Avenida do Estado, Marginal Tietê, até a Ponte do Piqueri, chegando a diâmetro de 3 metros, né, essa tubulação, e hoje o sistema já está todo em carga. A gente conseguiu ampliar o atendimento de esgoto para 350 mil pessoas lá na região do centro e melhorar toda a infraestrutura que já era muito antiga, né? Já era de antes de 1990, né? Da década de 60, 50, aquela infraestrutura, a gente conseguiu melhorar porque toda essa estrutura atende mais de 2 milhões de pessoas. E desde o início do projeto, tudo que já foi feito em termos de coleta e tratamento de esgoto, a gente já levou, conseguiu elevar o tratamento de esgoto para mais de 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas é maior que a população de países como Portugal, Suécia, Grécia, né? São países enormes, né?
É que quando a gente olha aqui para São Paulo, é uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, né? E o desafio é muito maior para a gente estar atuando, né? Agora, Andréia, na tua visão, né, é o que você fala, né, levando esgoto a 11 milhões de pessoas, o que nós temos a avançar? A gente sabe, né, que o estado de São Paulo ele está anos-luz na frente de outros estados e também outras cidades, né? A Sabesp faz um trabalho excelente aqui no estado, mas o que é necessário avançar aqui no estado de São Paulo ainda? Bom, a gente ainda tem grandes desafios, principalmente nas regiões metropolitanas aqui do estado. O projeto Tietê ele atua especificamente aqui na região metropolitana de São Paulo. A gente, falando em números, a gente tinha um atendimento em coleta de esgoto até que razoável para os padrões da época, né? Em 1990, tinha 70% da população era atendida com coleta, mas só 24% desse esgoto coletado ele era tratado. A diferença era enorme, né? A gente avançou, hoje a gente está em torno de 91% de cobertura com coleta e mais de 80% desse volume de esgoto é tratado, então a gente deu um salto. A nossa meta é sempre cada vez mais diminuir essa diferença entre o coletado e o tratado, mas a gente ainda tem grandes desafios aqui na região metropolitana, porque cada vez mais a gente está atuando em áreas mais distantes, mais periféricas e de ocupação mais irregular. Uhum. Então, o que é nas áreas formais, a gente consegue, com toda a dificuldade e complexidade do sistema, a gente consegue avançar com os sistemas que precisam ser implantados. Mas a gente tem aí um contingente grande da população vivendo em áreas informais ou vivendo em fundos de vale, onde a gente não consegue levar saneamento da forma convencional, da forma adequada. Então, a gente ainda tem grandes desafios aqui na região metropolitana. Andréia, há cerca de uns 15 anos eu gravei um documentário sobre os pescadores do Tietê, gente que tira lixo e peixe ali do rio. A gente gravou em Pereira Barreto, em Santana de Parnaíba, né, que são dois extremos. E aí, até tratando um pouco dessa questão que você falou, que ao longo do rio ele vai se limpando de acordo com uma série de fatores. Na verdade, falando de uma maneira mais popular, é a inteligência da natureza, né, que vai limpando o rio ao longo do processo. Quando a gente chega lá em Pereira Barreto, lá no final do rio, as pessoas, como eu falei, tiram peixe, né? Conseguem sobreviver ali do rio. Isso ainda é possível? As pessoas ainda conseguem? Você acha? E ao longo desse processo aí, dessas últimas décadas, muitos projetos surgiram tentando dar vida ao Rio Tietê. Você acha que são viáveis esses projetos de navegação e de outras questões aí relativas ao rio? Então, vamos lá. Você está falando lá do interior, né? O rio lá já tem uma outra condição. Eu vou te dar um exemplo, partindo até de 90, quando a gente começou o projeto aqui, né? Em 1990, a poluição do rio ela chegou a tal ponto, a nossa memória não leva lá, né? Mas era quase que impossível se conviver, o cheiro era insuportável, você não conseguia passar quase pelas marginais. E a poluição atingiu o lago de Barra Bonita. Então, a gente teve aí uma grande mortandade de peixes naquela região, naquela época. Com o passar dos anos, com as obras que foram feitas aqui na metrópole e outras ações também que se complementaram na bacia do Rio Jundiaí, enfim, outros córregos, a gente teve uma melhora, a gente observou uma melhora muito grande e um recuo, dessa poluição mais crítica, que ia até mais de 530 quilômetros, que é a distância aí que o rio percorre até o Lago de Barra Bonita, e já teve um recuo de mais de 70%. No interior, o que você falou, né? Conforme o rio vai caminhando, ele vai ganhando mais águas,
e ele vai passando, vai se oxigenando também, o rio tem uma capacidade natural de autodepuração, a depender da quantidade de poluição que ele receba, né? Então, a gente percebe que quanto mais você vai para o interior, melhor vai enxergando a qualidade do rio. Aqui, na região metropolitana, o que eu enxergo, né, o que a Sabesp enxerga, é que a gente vai ter, a gente acredita, a gente trabalha para ter uma melhora muito importante no rio, conseguindo implantar todo o sistema de esgoto, fazer a coleta. Essa questão das áreas informais, ainda das ocupações irregulares, nos preocupam. Mas não dá para esperar que aqui, na nossa metrópole, a gente vá um dia poder nadar no rio. Não, o rio é um rio urbano, o rio aqui em cima é um rio urbano. Não há condições nenhuma, por mais que todo mundo faça a sua parte e que esse rio se torne um rio mais limpo, sem cheiro, é isso que a gente espera, mas existe uma poluição difusa, né? Essa poluição difusa, ela chega direto ou indiretamente no rio. Então, vai ser um rio agradável de se viver, né? É o que a gente espera, é o que a gente sonha, para o que a gente trabalha, mas ninguém vai poder nadar, pescar no rio aqui na região metropolitana. Assim como ninguém nada no Tamisa ou como ninguém nada no Sena, em Paris, que já são rios despoluídos. Agora, André, é uma questão interessante, a pergunta chega pelo WhatsApp aqui, quem participa no 99325950, que é o WhatsApp da Rede Alesp, a Mariana pergunta, e é uma pergunta que é básica, mas a população, ela gosta de entender o que é uma estação de tratamento de esgoto, no que consiste uma estação de tratamento de esgoto? Bom, vamos lá. Para que serve uma estação de tratamento de esgotos? Então, como é que funciona todo esse processo, né? A gente vai lá, cada conexão da casa de cada pessoa chega numa rede de esgoto que leva para o coletor, que leva para o interceptor, e esse interceptor faz o esgoto chegar na rede, na estação de tratamento. Quando chega na estação de tratamento, existem uma série de processos. Começa com o que a gente chama de gradeamento, né? Um tratamento preliminar para tirar o resíduo mais grosseiro, mais sólido, para afastar, como se fosse uma grande peneira, né? Falando assim de uma forma muito simplista, né? E aí, ao longo do processo, ele vai passando por várias fases de tratamento para chegar numa condição tal que esse efluente, né, que essa água tratada, né, esse esgoto tratado, seja devolvido à natureza, para o rio, respeitando os parâmetros que são determinados pelos órgãos ambientais. Legal. André, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Sempre portas abertas aqui no nosso jornal para divulgar as questões aí do saneamento básico no estado de São Paulo, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Tá aí, conversamos com a Andréia Ferreira, que é gerente de planejamento e controle da Sabesp. Ela falou um pouquinho sobre a ET nova, né, no município de Caieiras.